Olá, graça e paz. Está no ar mais um EBcast, o podcast da Escola de Bereia. Eu sou o David Brito. E eu sou o Felipe Lopes e seja muito bem-vindo. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes da Bíblia, a Nova Aliança. Assunto importante, mas tão pouco conhecido pela grande massa de crentes no mundo. Muitos dizem que a lei foi abolida. Outros dizem que não. Muitos dizem que são salvos pela graça. Mas vivem pagando o preço. Todos sabem que Jesus morreu. Mas poucos percebem a grandiosidade desse ato. Fique conosco que hoje você vai aprender tudo isso e muito mais aqui no EBcast. É isso aí, Felipe. Nós vamos tentar mostrar para os irmãos, de modo até bem simples, como nós fazemos aqui, como se fosse uma conversa aí realmente, né? Quando a gente senta, né, e papeia naquele café da tarde, como às vezes tem uma diferença muito grande entre a antiga e a velha aliança. E eu sei que pode até parecer um assunto que você jura que já domina, porque alguém falou muito o termo velha aliança, ou então nova aliança, em famigerados estudos, cultos e tudo. Só que é estranho quando alguém tem essa ideia de que conhece, porque, vamos falar a verdade, o crente pega um monte de pedaços da antiga aliança, tenta vendê-los como se fossem elementos da nova aliança, e sem necessidade alguma, às vezes só realmente para tentar justificar algumas práticas aí da denominação. É isso mesmo, David. Sem querer generalizar, como a gente sempre fala, né? Porque todo generalismo, a gente coloca todo mundo no meio do balaio é algo errado. Muitos dos irmãos que a gente conhece, a gigantesca maioria, eles acabam cultuando a Deus nos moldes da antiga aliança. Todo o seu culto e a sua vida, pregações que ele ouve e que ele prega, são baseadas na antiga aliança, em elementos, em histórias, e às vezes a aplicação sempre é nesse molde, né? Então é muito importante, como a gente falou, atualmente o crente viver a nova aliança, deixar para trás as coisas velhas, como Jesus disse, e viver o novo, né? Não só questão de prosperidade, de bênção, né? Quando a gente fala isso, o pessoal já pensa em grana, mas em novidade de vida, de fato, paz, alegria, temperança e felicidade plena que só Cristo pode nos proporcionar. Exatamente. E falando em nova e velha aliança, eu acho que é bom eu falar aqui logo para os irmãos o óbvio, né? Irmão, e eu sei que tem muito que tem isso na cabeça, velha aliança não é o Velho Testamento, os livros ali do Velho Testamento. Nova aliança não é ali exatamente, propriamente os livros do Novo Testamento, Mateus até Apocalipse, embora esses livros nos descrevam momentos em que o Senhor intervém na humanidade e apresenta a humanidade mesmo, né, ali a chamada agora Antiga Aliança. E claro, também ali nesses livros vamos encontrar, a partir daquilo que nós chamamos de Novo Testamento, a vinda do próprio Filho de Deus como homem, assim inaugurando uma nova aliança, que fique bem claro, porque eu sei que tem muito irmão que tem a Bíblia em si, irmão, e que fique bem claro aqui, não vai ficar escandalizado, os irmãos não gostam da Bíblia e tudo, calma, nós temos inclusive até episódios inteiros aqui só sobre ela, dá uma procurada aí, vai ter um card aí aparecendo aqui no teu cantinho aí direito em cima. Os irmãos ficam pensando, eu não gosto da Bíblia, não é isso, irmão, é que na Bíblia vai ter a descrição, mas você não pode transformar a Bíblia na tua Neostan, como é o caso lá, fazendo um paralelo com a serpente de bronze lá de Israel, como se dela advém o poder, enfim, não, é somente aquilo que nos dá acesso a essas informações, né, sagradas, para que a gente entenda, inclusive, aquilo que já foi a velha aliança, e aquilo que agora vivemos, a nova aliança em Cristo. E dito isso, Felipe, onde começa então essa velha aliança, né? Como é que se dá esse processo aí? Pô, a gente pode fazer um paralelo assim bem distante, né? O começo de tudo começa com Abraão, tanto a nova aliança quanto a velha, né? Porque em Abraão
nós temos a promessa, né, que Deus faria um grande povo, que seria o descendente de seus lombos, né, a etnia, mas também que nele seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, apontando para uma antiga aliança e para uma nova aliança. Nós podemos ler em Gálatas, capítulo 4, versículo 22 ou 26, né? É que diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta é Agar, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ou seja, em Abraão nós já vemos ali vários tipos, né, da aliança, desses paralelos, né, entre nova aliança e velha aliança. Nós podemos ver, por exemplo, os 2 filhos, né? Uma representa a nova e outra representa a antiga. 2 esposas, entre aspas, né? Uma esposa e uma concubina, uma escrava e outra livre, e 2 montes, e até também 2 Jerusaléns, né? A Jerusalém que existia, que era a velha, simbolizava a velha aliança, e a Jerusalém que é de cima, que simboliza a nova. Ou seja, tudo começa em Abraão. Lá no Sinai, né, que é a antiga aliança, a primeira aliança, e a segunda ela começa com Cristo, né, que a gente poderia dizer nessa alegoria de montes que seria o Monte Calvário ou Gólgota. Ou seja, a nova aliança ela se inicia na morte de Cristo. Isso nos traz uma explicação muito grande e uma ferramenta interpretativa gigantesca, porque a gente percebe que muitas das coisas que Jesus viveu, aliás, tudo, se referia à antiga aliança, porque Jesus viveu debaixo dessa antiga aliança. Por isso Jesus manda os sacerdotes, melhor dizendo, os escribas pagarem o dízimo. Ele manda uma pessoa que foi curada se apresentar ao sacerdote, coisa que nós futuramente, em breve, veremos que não faria um tanto sentido. Mas resumindo, né, a antiga aliança ela entra em vigor no Monte Sinai com Moisés, e a nova aliança entra em vigor ali no Calvário com Cristo, com a morte de Cristo. Inclusive, como o irmão Felipe falou, esse final é importante frisar realmente. Tem coisas que Jesus ali ordena fazer porque ainda estava em vigência dentro daquilo que é chamada antiga aliança. E tem muita gente que vai pescar lá nessas palavras de Jesus, nessas ordens, tentativa de legitimar práticas para dentro do cristianismo. Jesus mandava se apresentar ao sacerdote, tá vendo só? Qualquer coisa, vai lá falar com o pastor. Pastor tem que legitimar quase tudo. O cara vai viajar, o pastor tem que legitimar. O cara vai trocar de veículo, o pastor tem que legitimar. Irmão, pare com isso, pelo amor de Deus, né? Seja maduro e tome suas decisões, cabra. Porque o que nós vamos ter ali é simplesmente Jesus ainda cumprindo o que era necessário dentro daquilo que era chamada antiga aliança. Aliás, inclusive é até falado por Paulo, né? A lei ali vai apontando até, vamos dizer assim, como se ela fosse afinando, né? E na ponta desse afilamento nós vamos ter Cristo ali sendo apontado. Mas realmente tudo é agora, vamos dizer assim, finalizado, consumado, como o próprio Cristo fala, somente do Calvário em diante ali. Outro paralelo que a gente pode fazer entre a antiga e a nova são os povos, né? Porque cada aliança é direcionada para um povo. A antiga aliança ela tem como povo o povo de Israel, descendentes na carne, como nós falamos, de Abraão, de Isaac e de Jacó, as 12 tribos de Israel. Mas a nova aliança são com todos os povos. E nós não estamos falando em salvação, tá? Deixa bem claro isso. Porque era possível sim, antes de Cristo, pessoas fora do povo de Israel serem salvas. Inclusive o próprio Cristo, ele menciona certas pessoas
por exemplo, um centurião romano que tinha mais fé do que, né, que ele nunca tinha visto tamanha fé em todo Israel. Nós vemos ele citando a viúva de Sarepta e vários. Dentro da genealogia de Cristo nós vemos gentios também, né, que são aqueles povos que não são de Israel, mas, digamos, o projeto final de Cristo é a igreja, como Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9, né, bastante conhecido. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, a gente vê que havia uma diferença na antiga aliança entre judeus e gentios. Os gentios não eram o povo escolhido, o povo particular, o povo peculiar. Mas após a vinda de Cristo, nós, a igreja, nos tornamos esse povo. Os irmãos talvez não saibam, né, porque esse texto aqui de 1 Pedro é bem famoso, mas esse texto é destinado a Israel, lá no Antigo Testamento. Lá, a lei, Deus ele fala exatamente as mesmas palavras: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, tudo isso para o povo de Israel. E aí vem Pedro e pega, não, esse povo agora é a igreja, né? Ou seja, mostrando que aquelas palavras, na verdade, elas não significariam só para o povo de Israel, mas também que em breve estaria para toda a igreja, para todos os povos, para gentios, né? Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora sim. Não éramos povo, mas depois da morte de Cristo, sim. Isso é um motivo suficiente para a igreja aplaudir de pé, né? Porque às vezes as pessoas não se dão conta do quão importante era a morte de Cristo, irmão. O quão importante é essa nova aliança. É um assunto primordial, é entre ser ou não ser povo, é entre ter ou não alcançado a misericórdia, é tudo, né? E às vezes as pessoas ficam exaltando Israel, né? Não, mas Israel é o povo de Deus, olha aí, né? Olha lá, tem que orar por Israel, temos que buscar Israel, temos que ir lá para Israel, porque lá é a Terra Santa. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós, né, bata no peito aí e diga: eu sou o povo da nova aliança, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, porque isso agora é para nós, né? A antiga aliança já se findou e agora a nova, né, que está em vigor. O cristão ele ainda tem essa coisa muito forte, principalmente aí no meio brazuca aqui, né, brasileiro, de colocar o judeu lá em cima e ele aqui embaixo, né, se subestimando e superestimando, né, o judeu e tal, porque eles são os caras. Calma, gente. Em Cristo agora todos nós fomos nivelados. Não tem judeu, não tem grego, né? Não tem, lembrando que não é um tipo de anarquismo político, né? Existe cada um, claro, tendo suas nacionalidades. O que realmente quer dizer esse texto é de que todos nós, em Cristo, se dizima, desaparece todas as fronteiras que podem nos diminuir ou tentar fazer com que nos exaltemos além do que somos realmente. Todos somos sacerdócio real, como bem falou aí a citação do irmão Felipe. E nesse ponto ainda entre os povos, né, Israel e igreja, que fique bem claro que tem diferenças aí bastante evidentes nas escrituras. Na velha aliança nós vamos ver, por exemplo, Israel ganhando promessas principalmente para a terra, né, viver bem na terra, sobre como alcançar produtividade boa na terra e tudo. E para a igreja, né, aquilo que somos por causa de Cristo, tornados um povo através de um novo nascimento, assim como aquele que era hebreu não tornava-se hebreu, antes tinha que ter nascido como, nós também agora como um povo nascemos a partir, né, daquilo que Cristo nos promove aí, né? A conversão é como se nós tivéssemos agora nascido novamente e tornamos-nos agora parte deste povo. E para nós as promessas são para o porvir, né? Para aquilo que ainda veremos, ouviremos, e como já dizia Paulo, né? Coisas que nunca chegou no ouvido humano, nunca foi visto por olhos humanos, nunca foi concebido no coração humano,
São essas coisas que estão preparadas para aqueles que o amam. E isso são promessas, como o irmão Felipe falou, muito, mas muito maiores. E nós não devíamos, inclusive, esquecer de glorificar a Deus por causa dela. Mas parece que o crente esquece, né? E fica apegado àquelas coisas ali lá do Israel antigo e tudo, como se fossem ainda, né, coisas atuais, quando na verdade são apenas sombras do que passou. Seja isso simbolicamente, teologicamente, né, de todas as formas. Outra diferença entre as alianças, David, são os mediadores, né? O mediador é aquele que faz, digamos, o meio de campo, né? É o intermediário, porque a gente sabe que, digamos, quem faz a aliança é Deus, e temos também os povos, né? Só que é necessário alguém que fique no meio, fazendo aquela intermediação. Na antiga aliança era Moisés, né? Moisés, ele foi escolhido para ser o legislador do povo de Israel, para receber, né, libertar aquele povo que era cativo, trazer lá para o Monte Sinai e receber, né, subir ao monte e receber as tábuas da aliança e todo o projeto da lei, né? Ele até construiu o tabernáculo, né, recebeu várias revelações. E na nova aliança é o próprio Cristo, né? Ele é o mediador dessa nova aliança. Além de ser também mediador entre Deus e os homens, né? Não que Moisés poderia ser essa espécie de mediador universal, mas ele era o representante, né? A gente viu que o projeto de Deus, lá no texto que a gente leu de Pedro, era que todos nós fôssemos sacerdócio, ou seja, conversássemos, tivesse essa comunhão completa com o Criador. Mas o povo, medroso, né, falou, não, fale Deus com Moisés, e Moisés fala com a gente. E aí, né, tudo que Moisés mandar a gente fazer, a gente faz. Pronto, fica aí tu como nosso diplomata, entre aspas, né? Aí, se tu morrer pra lá, tu morre, né? A gente fica aqui, todo mundo ficou meio com medo ali de falar com Deus eternamente. Mas é essa diferença aí entre mediadores, entre Moisés e Cristo. O texto que ilustra bem o que estamos falando é o primeiro capítulo, né, do Evangelho de João, versículo 17, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E outro texto aí, né, nosso, para corroborar com o que o irmão Felipe colocou, Hebreus 8, verso 5 aí até o 6, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Como pode ver, irmão, inclusive é necessário ressaltar que a própria carta aos Hebreus ela é escrita exatamente, diretamente ali para aqueles irmãos que convertidos ali eram judeus, tinham práticas judaicas, né, muito ainda arraigadas. Inclusive nesse livro que vai ter aí o nosso famoso versículo, né? Não deixemos a nossa congregação e tudo, que a gente até explicou aqui no canal. Tem aí um texto fora de contexto explicando exatamente o que é que significa isso, né? Vou até deixar aí de novo, outro card vai aparecer aí em cima, quem está no YouTube vai ver esse texto aí, texto fora de contexto de Hebreus 10, capítulo 10 lá, mostrando como a nova aliança ela é superior à antiga por fazer-se necessária, uma vez que a antiga ela tinha, vamos dizer assim, as suas falhas, e os próprios homens, sendo eles, como o irmão Felipe falou, mediadores, acabavam também falhando. Nós vemos isso nos episódios, por exemplo, em que Moisés deveria desempenhar bem seu papel, mas acaba também falhando, inclusive trazendo isso para ele a consequência de sequer ter o privilégio de entrar junto com o povo na terra prometida. Só por isso, a velha aliança, tendo mediadores como homens imperfeitos, tendo ali mandamentos que eram passíveis de serem quebrados, nós vamos ver como ela era falha, e as próprias escrituras estão afirmando isso. E aí era necessário haver uma nova, muito melhor, perfeita, e claro, com um mediador que não mostrasse as falhas como Moisés acabou infelizmente mostrando. É interessante como Moisés é importante para o povo judeu até hoje, né? Se nós lermos os evangelhos de Mateus, os evangelhos sinóticos e também o de João,
nós vamos ver que os fariseus citam muito, né? Ele não fala nem na lei, ele já substitui, usa uma figura de linguagem colocando Moisés, como se o Moisés estivesse vivo ali, né? Mas Moisés falou para tal coisa, né? Por causa da dureza do nosso coração que Moisés mandou isso. Aí pegava lá a mulher pega em adultério. Moisés mandou adulterar. Tem até um episódio que ele é sensacional. Ele mostra muito bem como às vezes as pessoas elas deixam de lado essa simplicidade que é viver com Cristo para se preocupar com, né, sistemas religiosos e tudo. Que é naquele episódio que Jesus cura o cego de nascença, aquele que faz um lodo no chão e unta os olhos dele, depois ele vai se lavar e tudo. E há toda uma indagação quanto àquele milagre, né? E perguntam do cego, o ex-cego, melhor dizendo, e aí tiram ele do templo, ele fala que foi Jesus, manda perguntar pro pai e pra mãe se eram de fato quem tinha curado. Eles sabiam, mas não queriam dizer porque estavam com medo de ser expulso das sinagogas. E aí chamam novamente o ex-cego, e aí ele disse, já vos disse, foi Jesus que me curou. Vocês querem se tornar discípulos dele? E aí os caras ficaram injuriados. Não, amaldiçoaram os caras. O discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos de onde Moisés veio, esse aí a gente não sabe. Ou seja, há essa dicotomia até hoje. Até hoje as pessoas vão lá em Moisés, querem saber o que Moisés disse. Embora o próprio Moisés, né, naquela visão lá com Elias, ele aparece e diz, você tem que seguir esse aqui que é o mediador de uma eterna aliança. Esse aqui não falha, esse aqui sabe de tudo. E aquele episódio realmente é importante, inclusive, né? Foi bom o irmão Felipe ter citado, que é o episódio da transfiguração, né? Moisés ali e Elias como representante, vamos dizer assim, dos profetas, né? Como já dizia um irmão daqui da região, como representante da profetarada, e Moisés ali da lei, enfim, apontam justamente para Cristo, agora aquele que vai estar inaugurando uma aliança perfeita, né? Sem a necessidade de intermediadores humanos imperfeitos. E falando aí também nisso, nós temos, falando de mediadores, nós temos também a questão dos sacerdócios, né? Nós vamos ter Arão, né, e Melquisedeque, também citados aí no texto lá de Hebreus, que nós já estamos até citando de antemão. E o que nos pode falar, irmão Felipe, sobre estas figuras aí centradas, claro, que são praticamente baluartes, né, pilares aí na antiga aliança? O importante é a gente frisar a questão do sacerdócio, né, a diferença entre sacerdócio e sacerdote. Sacerdote é uma pessoa só. Sacerdócio é um conjunto ou uma linhagem de sacerdotes. Ou seja, o livro dos Hebreus ele fala de dois, que é Arão, o primeiro sacerdócio da antiga aliança, e Melquisedeque, que é o sacerdote da nova aliança, que é o sacerdócio, melhor dizendo, da nova aliança, do qual vai ser simbolizado o que Cristo vai representar, né? Por quê? Porque Arão ele vai ser ungido por Moisés, né, o seu próprio irmão, e dele vai descender toda uma linhagem de sacerdotes. Vai passar para o seu filho, né, e para o seu neto, bisneto, trineto e tataraneto e por aí. Só que Melquisedeque, ele não vai ser essa sucessão de sacerdotes por sangue, né? Ele não vem segundo a carne, assim como a gente leu lá em Gálatas 4, não vai vir segundo a carne. Ismael veio segundo a carne, representa a antiga aliança. E Isaac veio segundo a promessa e representa a nova aliança. Ou seja, Melquisedeque não é dito que ele teve pai, né, e mãe. Por quê? Porque o pai dele não era sacerdote. Não que ele não havia tido, né? Alguns acreditam até que ele era uma espécie de anjo que surgiu do nada. Não, a Bíblia não fala que ele tinha pai porque ele não era sacerdócio porque o pai dele era sacerdote, e sim porque ele foi escolhido pelo próprio Deus diretamente, assim como Cristo foi escolhido. Esse aqui vai ser o sacerdote pronto, né? E um texto que ilustra muito bem, só pra gente, como diz o pessoal, não ficar nas nossas palavras, eu vou ler aqui Hebreus 7, do 11 ao 14, que diz assim:
De sorte que se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz-se mudança na lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, isso é, de Jesus, né? Da qual ninguém serviu no altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio, ou seja, Jesus ele veio da tribo de Judá, segundo a carne, e não da tribo de Levi, né? Que representa a ordem sacerdotal de Arão. Ou seja, ele não era sacerdote segundo os homens, e sim sacerdote segundo a própria graça, segundo a própria eleição de Deus, diretamente assim como Melquisedeque. Eu acho importante ressaltar, inclusive, aproveitando, né, a citação aí de Hebreus 7 do irmão Felipe, aproveitando para citar o versículo aí do texto lido, porque esse versículo acaba sendo usado muito fora de contexto, já aproveitando aqui, inserindo aí meio que um texto fora de contexto aqui no episódio, de que quando se muda o sacerdócio, não é quando muda o sacerdote, irmão. Muita gente pega isso, né, e quer dizer assim mesmo, não, mudou o pastor, aí quem manda é o outro que vem, faz aquilo, enfim, muda tudo quanto é coisa porque mudou o sacerdote. Calma, irmão, calma. Fique bem claro, o texto de Hebreus 12, ali 7:12, está falando sobre a mudança de sacerdócio, inclusive fazendo aí uma equiparação não, um balanço entre aquilo que era o sacerdócio de Melquisedeque, o qual não sabemos a origem e até mesmo se ele passou isso adiante, o que a Bíblia não registra em momento nenhum, com o sacerdócio arônico, que era passado adiante, né? Ou seja, era passado através de descendência, né? De hereditariedade, ou seja, o sacerdócio continuava o mesmo, ou seja, a mudança do sacerdote não afetava a aliança em si. Mas quando vem Cristo agora, e isso tudo é para explicar isso, que quando Cristo vem, necessariamente se muda, porque Cristo não vem da mesma linhagem arônica, né? Ali de Arão. Então se mudou não só o sacerdote, se mudou o sacerdócio. E como diz o verso 12, agora há uma mudança de fato nesta lei, né? Vamos dizer assim, naquilo que era de sucessão em sucessão hereditária. Exatamente, né? Porque esse sacerdócio de Melquisedeque, esse sacerdote chamado Cristo, ele é eterno, né? Porque ele vai ser mediador de uma aliança eterna. O Arão ele acaba morrendo, Moisés morre, né? O próprio livro de Hebreus ele começa falando isso. Moisés foi fiel em toda a sua casa, sim, mas aquele que construiu a casa tem maior honra. Josué também é inferior, os anjos são inferiores a Cristo. Então era necessário esse sacerdote e esse sacerdócio eterno. E aí fica o questionamento, né, irmão? Qual é das duas alianças que você vive? A gente ainda está no começo do episódio, mas já abriu muita luz aí. É o próprio texto que a gente leu, né? Ou é Jesus, ou é Moisés, ou é Cristo, ou é Arão, né? Ou você é Israel, ou você é igreja. E quanto aí a chamada justificação, Felipe, porque muito crente acaba acreditando, como falamos lá no início, inclusive, que pode acabar contribuindo com essa justificação de alguma forma, né? Ele quer ajudar, Cristo não está dando conta, então ele quer ajudar com as suas obras, com as suas ações. E claro, quando o crente vai estar bebendo em fontes que vão estar descrevendo a antiga aliança, ele vai acabar achando razão para isso, né? Que infelizmente acontece muito agora no chamado evangelicalismo brasileiro. E não é assim que nos foi apresentada a nova aliança por meio do Cristo, uma vez que o Cristo realiza tudo. E aí, como é que fica essa justificação? O crente tem que fazer essas coisas, essas obras? A justificação, ela sempre foi pela fé.
pela graça, desde que o Cordeiro foi morto, né? E o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Só que na primeira aliança, na antiga aliança, se simbolizava, né? Se fazia um ritual, no caso o sacrifício de cordeiros, para simbolizar essa fé. E muitos acreditavam, com o passar do tempo, que a própria lei que foi recebida, né, naquele mesmo monte Sinai, que essa lei, o cumprimento dos mandamentos, ele salvava, né? Mas aqui tudo indica era a visão corrente na época de Jesus, não sei se da seita dos fariseus, da seita dos saduceus ou todos, né? Mas Paulo, ele é enfático quando ele escreve principalmente aos Gálatas. Para quem não sabe, Galácia é uma região onde haviam várias cidades, né? Cidades ali que Paulo faz a sua primeira viagem missionária. São várias igrejas que são fundadas ali, comunidades que são abertas pelo apóstolo Paulo. Logo depois que ele sai, vai muitos irmãos da circuncisão, irmãos ali que ele chama de falsos irmãos, obrigar esses crentes, novos crentes gentios, a se circuncidarem, a guardar a lei, né, para serem salvos. Isso gera até um concílio, né, um debate muito grande que não vem ao caso, porque eles acreditavam que a lei poderia justificar que a obediência aos mandamentos, a guarda do sábado, né, o pagamento dos dízimos. Só que a Bíblia fala bem claro que só a fé pode justificar, né, a crença nesse Cristo. A crença nele nos imputa essa justificação, essa justiça. Um texto bastante conhecido é Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Texto com todas as letras, deixando claro, você não precisa interpretar, você não precisa ir para o original. Isso aí deixa bem claro o que ele quer dizer, né? Nós, como meros pecadores mortais e carentes da graça de Deus, nós não podemos fazer nada para sermos salvos, nem para que Deus nos ame mais, e não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos, né? Deus, ele derrama essa graça e essa justificação gratuita mediante o sangue do Cordeiro. A partir daquele momento, quando Cristo morre, ele instaura uma nova aliança, e aí ele imputa essa justiça a todo aquele que creia, né? Nós temos a fé naquele que já veio, naquele que instaurou essa nova aliança. Antigamente, é claro que as pessoas também eram salvas pelo sacrifício de Cristo, embora não o conhecessem, né? Mas o próprio livro dos Hebreus disse que eles tinham a fé naquele que viria, né? Mesmo assim de longe, né? Abraão pensava, poxa, como assim eu vou poder, como que eu serei salvo, né? Nem sabia, nem conhecia o próprio Cristo, mas ele acabou sendo alcançado por essa fé, né? E não somente pelas suas obras. Fazendo um paralelo aí, inclusive, com Efésios 2, do que o irmão Felipe leu, temos as palavras de Jesus lá, por exemplo, em Mateus 7, 22, né? 22, 23, aquele famoso texto lá: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, as pessoas que geralmente ainda não entenderam de fato essa nova aliança nos apresentada pelo Cristo, fazem o contrário daquilo que Efésios 2 aí que o irmão Felipe leu nos fala. Em vez de entenderem que é dom de Deus o que recebemos, as pessoas querem se valer naquilo que realizaram. E isso é terrível. Infelizmente, só ouvirão do Senhor naquele dia que ele não os reconhece. Isso aí é muito grave, meus irmãos. A gente não acha. Falar, tudo bem, há como seguir a graça, a ter fé, mas eu vou dar uma ajudinha aqui, eu vou fazer as minhas obras. A gente não está falando só das obras da lei, tipo circuncisão. A circuncisão é colocada ali, principalmente na carta aos Gálatas, como um símbolo de toda a lei judaica, né? Em se tornar judeu, em guardar o sábado, em pagar os dízimos, né? Em frequentar o templo judaico,
né? E também naquelas orações que não estão necessariamente na lei, mas que a gente pode considerar obras de justiça, no sentido de obras de justificação. O que? Ler a Bíblia, né? Orar, jejuar, tudo isso se for feito presta bem atenção, tudo isso se for feito no intuito de se justificar, né? De ter os seus pecados perdoados, isso acaba se tornando um laço do inimigo, porque você está anulando o sacrifício de Cristo na sua vida. Você está querendo se justificar por si mesmo, né? Cristo morreu na cruz, você está dizendo, não, eu não aceito o sacrifício, não, eu quero eu mesmo pagar os meus pecados. E isso é muito sério. Lá em Gálatas 2:21, naquela discussão entre Pedro e Paulo, Paulo diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, debalde, à toa. Ou seja, se você acha que não, vou ser salvo porque eu oro, vou ser salvo porque eu pago meu dízimo certinho, eu vou ser salvo porque eu vou para a igreja todo domingo, todo terça, quinta, dia todo da semana, porque eu jejuo 3 vezes por dia. Cuidado, porque você corre um sério risco, né, de tentar se justificar pelas suas próprias obras, e isso já vimos que não dá certo, e isso é algo muito sério. Isso pode até ser considerado ali, nos mais graves casos, né, um caminho sem volta, né? Tá. Lá no livro de Hebreus, ele fala da questão das obras mortas, ou seja, toda aquela obra que eu faço tentando me justificar, tentando alcançar a salvação pelos meus próprios méritos. Isso é tirar o mérito de Cristo, isso é se colocar em condenação, porque você vai ter que ser o seu próprio sacerdote, você vai ter que ser o próprio mediador, e você vai estar vivendo uma aliança que não faz mais sentido, que já foi passada, né, adiante, ou melhor, já foi passada para trás. E aqui eu abro um parênteses assim para fazer até um comentário mais crítico, né? Porque nós vemos e ouvimos irmãos dizendo: não, é verdade, mas eu sei, tá? Só Jesus salva, é até slogan, né? Em outdoor aí na entrada de cidades. Mas é engraçado que, apesar de falar que sabem, o crente continua a viver se garantindo naquilo que realiza. Ele quer mostrar que ele vai ser justificado porque ele ora muito. Não, mas eu tô aqui, ó, direto, na oração das 11 horas, na oração das 6 horas. Irmão, quando tu se gaba em cima daquilo que você faz, você tá exatamente nessa condição, né, de acreditar que as tuas obras estão contribuindo para você, né, estar com Cristo um dia e tudo. Não, irmão, não. Essa obra foi realizada pelo Cristo somente. É dom de Deus para que ninguém chegue lá naquele dia, bata no peito se gloriando dizendo: eu ajudei, se não fosse eu não estaria aqui. Você nunca, nem você e nem ninguém vai poder bater a mão no peito e dizer uma coisa dessas naquele dia. E se de repente o irmão que me ouve é do tipo que se garante naquilo que realiza, não, porque eu tô lá todo domingo, todo culto de ensino, eu tô lá, né? Não, a oração das 6 da manhã, das 5, aqui é 5, mas eu tô lá, eu não falho. Irmão, cuidado, ao se garantir em cima daquilo que você realiza, você está se garantindo em cima das obras, daquilo que não é você que pode realizar, só o Cristo pode. Cuidado. Ah, irmão, então não vou fazer mais nada. Calma, irmão, não é assim, presta bem atenção. Eu sempre repito, né? Eu falo, o irmão Felipe conhece o grupo lá onde a gente participa de debate, que o cristão, ele expressa naturalmente aquilo que a sua nova natureza agora, né, gerada nele pelo Cristo, tem como característica: as boas obras, o amor, a longanimidade, a paciência, né, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio para refrear aí sua vontade de realizar o mal, né, a si, ao próximo, enfim, e assim vai. Ou seja, são coisas que sequer dependem de uma agenda daí de onde você congrega. São coisas que você é requerido praticamente, ou melhor dizendo, é esperado que você expresse 24 horas, todos os dias, em casa, no trabalho,
né, fora, na rua, enfim. Exatamente. Outro ponto interessante nessa questão de nova e velha aliança é o tempo de vigor, né? A antiga aliança ela era temporária, ela tinha um tempo, a lei de Moisés até a morte de Cristo, até que viesse o Messias para instaurar uma nova aliança. Entretanto, a nova aliança ela é eterna. Como Cristo, ele é eterno, ele ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus, né? Ele é o perfeito mediador. Dessa nova aliança também é o perfeito sacerdote, porque não precisa oferecer seus sacrifícios pelos seus próprios pecados. E ele mesmo se ofereceu como sacrifício perfeito. Então, essa aliança ela é eterna. Tem uns textos aí, a carta toda aos Hebreus ela se resume a isso, né? Essa diferença entre nova e velha aliança. Mas a gente vai ler aqui um versículo, um capítulo que se encontra capítulo 8, versículo 13, que deixa bem claro essa questão da aliança, do testamento, do concerto. Diz assim: dizendo o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, desde a antiga aliança já se profetizava que aquele concerto iria ter fim, que aquele testamento, que a gente nem chegou a falar, né? Aquele testamento também ficaria para trás, né? Ficaria tudo, iria se envelhecendo até que se desaparecesse. Com Cristo vem uma nova aliança, e essa aliança ela não terá fim, porque o próprio Cristo também ele não tem fim. Que é o conceito aí, né, já citado pelo irmão Felipe lá de Hebreus, né, anteriormente citado. Se muda o sacerdote, muda-se a lei. Quando a gente fala lei aqui, irmão, esquece que aquele conceito de lei de Moisés está no sentido daquilo que vigora, certo? É isso que significa para o texto. E se Cristo não vai ter fim, né, antes pela eternidade adentra aí aquilo que ele nos promete, também esta aliança não terá fim, e daí o porquê ela é perfeita. Inclusive, podemos falar isso a respeito disso no próprio livro ainda de Hebreus, capítulo 10. Lá no capítulo 10, versículo, eu vou ler do 8 até o 10 para ficar bem claro para os irmãos que só ouvem aí, né, via Spotify e também no YouTube, apesar de o texto vai estar na tela. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez, mostrando que aquilo que foi realizado no monte, no Calvário, foi perfeito, não tendo necessidade de repetição, tal como eram os sacrifícios, né, representativos na velha aliança, porque sendo perfeito, então apenas uma vez bastou para que pudesse assim inaugurar este novo momento, essa nova aliança. Ou seja, não dá para a gente viver num casamento duplo, né, entre as alianças. Ou a gente vive na primeira, ou a gente vive na segunda. E a gente já viu que a segunda ela era temporária, ela era fraca, ela já estava se envelhecendo e ela já foi abolida pela segunda, né? Que é muito melhor e que é superior, né? Então, às vezes a pessoa, não, peraí, a gente até leu o primeiro texto que a gente leu a respeito de Isaac e Ismael, né? O próprio Paulo faz essa afirmação, né? Que deve-se tirar o filho da escrava, porque de maneira nenhuma ele herdará com a livre. Ou seja, não tem como você viver numa dubiedade aí, numa tentativa de um pé na antiga e o outro na nova. Ou você vive completamente na nova, ou você vive completamente na velha. Eu te aconselho a viver na nova, né? A escolher Cristo ao invés de Moisés, Cristo ao invés de Arão, a fé e a graça no lugar da lei, e a aliança eterna no lugar de uma aliança temporária. Exatamente, porque essa é eterna, e aquilo que era temporário, inclusive, já passou, foi até Cristo, e agora de Cristo para cá temos a nova.
E em relação, por exemplo, Felipe, falando aí no tempo, né? Entramos aí naquele joelho, que é questão de sábado e domingo, porque eu sei que de repente nos ouvindo aqui pode ter algum irmão aí que é sabatista. Eu nem vou dizer os irmãos adventistas, porque eu sei que tem ramificações batistas, por exemplo, que ainda mantém a chamada guarda do sábado. E aí? Então, essa questão aí, não tem como você falar em sacerdócio, em lei, em revogação da lei, em anulação, em abolição. Essa é uma palavra assim que é proibida no debate, né? Você não consegue falar ela sem causar um grande alvoroço, principalmente em irmãos sabatistas, né? Então eu vejo muito extremismo de ambas as partes, né? Por exemplo, as pessoas querem defender o vigor da antiga aliança, porque não, lá tem os 10 mandamentos e lá diz o sábado, eu guardo o sábado e pronto. E o outro não, por exemplo, a gente não pode guardar o sábado, tem que ser o domingo, porque o cristão tem que guardar o domingo. Isso aí é outro extremo. Você pode pegar aí o Novo Testamento todo, ali da morte de Cristo, você pode pegar de Atos até Apocalipse. Você não vai ver nenhum mandamento, nem de Jesus, nem de Paulo, nem de Pedro, mandando guardar o domingo. Ou seja, você querer defender a guarda do domingo só para falar, não tem que ser o sábado não. Já é um extremismo, ou seja, é um tema bastante polêmico. O que é o nosso conselho e o conselho apostólico? A pessoa que quer guardar o sábado, guarda. Aquela pessoa que quer guardar o domingo, guarde. Entendendo que você não tem base bíblica nenhuma para guardar. O que a nova aliança tem? Ela não nos manda guardar nenhum dia. Ninguém manda guardar sábado, ninguém manda guardar domingo. Paulo ele vai falar em Romanos capítulo 14 e versículos 5 e 6. Ele diz assim, só uma leitura breve. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Falando aí da disputa entre judeus e gentios. Os gentios não tinham um dia de guarda e os judeus tinham um dia de guarda. E ficava aquele conflito, né? Paulo diz, você é judeu, recebeu a lei, guarda o sábado, continue. Se você faz por questão cultural e não para se justificar diante de Deus, continue. Você é gentil, não guarda nenhum dia, continue não guardando um dia, desde que você tenha Cristo como seu Senhor. Exatamente, né, Felipe? Aí é bem claro, inclusive, o texto de Romanos. É mais um daqueles que não precisamos nem ir buscar nos originais, porque ele está bem claro pra gente sobre isso. Muita gente faz o que faz, né, como o Felipe falou, porque acredita estar para o Senhor fazendo assim, de modo que nisto glorifica a Deus. Mas tem aqueles também que fazem achando que, como aquilo que nós citamos anteriormente, né, caindo naquela velha armadilha de achar que vai chegar diante do Senhor e vai jogar assim aos pés de Cristo essas obras. Olha só aqui o que eu realizei. Pá! Opa, começou a se garantir nas próprias obras, automaticamente despreza aquilo que Cristo realizou. E assim você, infelizmente, vai ouvir de novo de Cristo aquela frase que nós já lemos aí de Mateus 7. Eu não te conheço, sai daqui da minha frente. Cuidado, irmão, tudo que você fizer, faça como se não fizesse aos homens, mas ao Senhor. Inclusive é falado isso pra gente aí nos escritos aí do Novo Testamento. E de modo que fazendo assim você não se garante em fazer porque acredita estar contribuindo com a tua redenção. Exatamente. Só frisando aí tanto para os irmãos sabatistas quanto para os irmãos dominguistas ou domingueiros, não sei como se me referir a eles. Principalmente dominicais, né? Seria a palavra mais correta. Que porque sempre a gente fala, né, essa questão de sábado, o pessoal sempre cita a questão do mandamento. Nós temos um mandamento lá, a Bíblia diz que aqueles que guardam seus mandamentos e tal. Fique bem claro, irmãos, os mandamentos da antiga aliança não são os mesmos da nova aliança.
Então, quando se fala, Jesus fala dos seus mandamentos, João fala dos seus mandamentos, Paulo fala, Tiago fala, ele está falando de outros mandamentos, não aqueles 10, né? Senão a gente ia ter que pegar tudo, a gente ia ter que pegar circuncisão, a gente ia ter que pegar sacrifício de animais, né? A gente ia ter que pegar dízimo, muitos pegam, né? Às vezes sem muita coerência nessa questão, e outros pegam, não, nós temos que guardar o sábado lá, os 10 mandamentos, mas não é o sábado, é o domingo. Que aí já é outra incoerência gigante, né? Aí os argumentos são os mais absurdos, né? Que dizem que Jesus ressuscitou no domingo. Os irmãos primitivos se reuniam no domingo para adorar a Deus. A gente vê arqueologicamente ali pela história da igreja que a gente, de fato, eles se reuniam no domingo, mas não como dia de guarda, né? Não tinha essa ideia de se guardar o domingo, simplesmente se reuniam no primeiro dia da semana, como até os pagãos, né? Até essa ideia de guardar o domingo veio com a Igreja Católica, depois né, que trouxeram toda aquela paganização, e aí veio Constantino, isso sim, né, ele fez, muita gente acusa ele de fazer um monte de coisa que ele não fez. Ele instituiu o dia de domingo, que era guarda para Mitra, em outras religiões, ele instituiu para ser o domingo, dia de guarda, dessa vez para Cristo. Mas aí o irmão Sabatista fala, olha, tá vendo? Né? O diabo tá querendo trocar o sábado pelo domingo. Nós não temos, novamente, mandamentos para se guardar dias, né? Paulo faz até uma advertência para os Gálatas, né? Vocês estão fazendo a acepção de dias, de mês, de anos, né? Eu acho que eu estou trabalhando em vão para vocês, né? Porque os gentios não receberam dia de guarda nenhum. E aí lá vai, os irmãos foram lá, os judeus, não, você tem que guardar o sábado, você tem que circuncidar e tudo. E os irmãos já estavam lá, né? Não, bora lá, você tem que ser judeu e tudo, bonitinho. Até se alguns se circuncidaram e tudo. Ou seja, é um debate às vezes tendencioso, é um debate que não vai levar ninguém a canto nenhum, né? Nós devemos respeitar a questão religiosa. No nosso Brasil nós temos a liberdade religiosa, então temos que respeitar quem é sabatista. E se você se julga forte, né, por não guardar, então respeite aqueles irmãos, né? Não cause escândalo, não vai causar discussão tola na internet ou pessoalmente, ou até discutir ou brigar, ou, né, ficar brigado com algum parente por causa dessa questão, né? Digamos, tolo tanto aquele que se acha, né, por guardar e aquele que se acha por não guardar, né? Nós não podemos esquecer que todo mérito e toda a obra de redenção e justificação está em Cristo. Para finalizar, temos aí o ponto em relação ao local, né? Falamos sobre o tempo. Se eu falo tempo, já dizia a física, não tem como separar tempo e lugar. Então, por que não o local? Era muito comum no Velho Testamento as pessoas geralmente associarem Deus a um local. Temos aí episódios, inclusive, que até pessoas fora de Israel, né, diziam, o Deus de Israel é o Deus só dos montes, né, não habita nos vales e aquela coisa toda. E o próprio israelita também começou a associar Deus à manifestação de locais específicos. Nós temos ali, quando adentra a terra de Israel, a região de Siló, onde vai se colocar ali o tabernáculo, se montava ali o tabernáculo e pronto, se tornou um local sagrado. Posteriormente, o novo templo, né, ali construído por Salomão, pronto, virou local sagrado. E lembrando que o templo, nenhuma das versões foi pedida pelo próprio Deus, né? Foi apenas aquela forma humana de tentar agradar, como o irmão Felipe falou naquele ponto anterior, para o Senhor fez. Eu acredito que por isso, inclusive, que o Senhor não rejeita da mão aí de Salomão, por exemplo, essa feitura do templo ali. E as pessoas ficaram tão vidrado com essa coisa de local que nós vamos ter, quando chega lá em Jesus, o episódio da mulher de Samaria, né? Conhecido bastante aí. Quem nunca viu uma pregação, por mais novo convertido que seja, ouviu uma pregação da mulher de Samaria lá no poço. E ela preocupada com essa questão do local. Senhor, já que estou vendo que tu é profeta, tu é do bom mesmo, adivinhou tudo, então me diz. Olha, o judeu diz que é para ir lá no templo
mas a gente é samaritano, não pode ir para lá, é aquela confusão. E nossos pais também adoravam aqui nesse monte, porque, né, tem toda uma explicação ali. O Monte Samaria já teve assim, quase que um templo próprio, né? Foram lá judeus e quebraram, aquilo era uma blasfêmia, não pode ter mais de um templo, enfim. E aí o nosso pai diz que é nesse monte aqui. E aí, onde é o local de adorar? E Jesus simplesmente, né, descarta ali o questionamento da mulher, tirando o foco do lugar. É interessante que Jesus ele mostra, né, que a primeira aliança era para os judeus, né? Ele mesmo dando vários resquícios, né, de que todas as tribos seriam salvas e tudo. Ele sempre deixa a questão, vocês estão falando daquilo que vocês não conhecem, né? Porque a salvação vem dos judeus. No caso, a salvação ele mesmo, que ele teria que vir dessa descendência de Abraão, né, para cumprir tudo, tanto essa aliança carnal quanto a aliança eterna. E aí ela pergunta, eu tenho que buscar Deus. Na antiga aliança tinha muito isso, né, de buscar a Deus, e como a gente falou, né, infelizmente muita gente ainda vive numa antiga aliança. Se você ainda tem, irmão, preste muita atenção. Aqui no seu irmão Felipe, eu vou falar com você com todo respeito. Se você ainda tem essa ideia de buscar a Deus, né, seja num local físico ou seja de alguma forma, ou ter que fazer alguma coisa para buscar a Deus, você já está com resquícios dessa antiga aliança. Cristo veio para acabar com tudo isso. Até porque ele disse, né, que eu vou vir, mas eu vou mandar outro, o Consolador, que vai estar convosco e em vós, né? Essa outra diferença. A antiga aliança, pela sua ineficácia, não tinha como Deus habitar com o ser humano, assim, em plenitude. O Espírito Santo ele possuía certas pessoas para certos momentos, certas ocasiões, né? Hoje não, o Espírito Santo mora, né? E essa é outra coisa que o cristão diz que sabe, mas ele parece que não se esperta para isso. O Espírito Santo mora em você, irmão. Então, eu vou lá na igreja buscar poder, vou lá na igreja buscar o Senhor, eu tô jejuando para buscar o Senhor. Isso aí já ficou na antiga aliança. Você não precisa mais buscar alguém que mora com você, a não ser que ele esteja longe. E o nosso Deus agora ele está perto da gente. Então ele mora dentro do nosso ser, né? O local de culto, presta muita atenção. O local de culto da nova aliança é o seu corpo, a sua vida. Enquanto antigamente as pessoas iam ter que ir em local para buscar a Deus, para fazer o culto, né? E o culto no Antigo Testamento era isso, né? Era o sacrifício de animais, pela oblação dos pecados. Hoje não, hoje você é o sacrifício vivo. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, na nova aliança o culto ele é direto, ele é a todo instante, ele é 24 horas, ele não é apenas 1h30, 2 horas dentro de um local marcado. Ali nós já falamos no nosso episódio de número 4 que o templo, aquele local, ele não é a casa de Deus. Na nova aliança, o templo do Espírito Santo é a nossa vida, é o nosso corpo. Você, meu irmão que está me ouvindo, se você recebeu a Cristo como seu Salvador, você tem que entender isso. Você é o templo do Espírito Santo e não mais locais. Você não tem que ir em canto nenhum para buscar Deus, porque Ele mora na sua vida. E como o meu Felipe bem falou, inclusive, temos até postagem aí no Instagram Escola de Bereia sobre esse tema. O culto do cristão de verdade, o culto está na racionalidade das suas ações. Praticamente o exercício de uma característica do fruto do Espírito de Gálatas 5, né? O autocontrole, né? Enfim, aquilo que você faz agora guiado pelo Espírito de Deus. É isso, pessoal, ficamos por aqui. Espero que esse episódio tenha sido edificante para você. Eu sei que a cabeça de muita gente vai pirar quando souber disso, quando se despertar para isso, né? Porque a gente vê, a gente repete, a gente decora vários versículos. Meu irmão, é pela graça mesmo e tal, mas a gente parece que não quer colocar isso em prática, né? Não quer colocar todo o conhecimento que está na Bíblia, né? A gente lê, passa por desapercebido, cita às vezes como uma frase de efeito, mas parece que a gente não entende de fato
né, toda a profundidade, como Paulo diz, do amor de Deus. Então espero que isso seja de alguma valia para vocês. Se você gostou, deixe seu like, caso você esteja no YouTube. Siga-nos também no Spotify e no Google Podcast. E também, como o irmão David falou, nós temos uma página no Instagram, que na verdade é onde começou tudo, né, David? Várias postagens, nós temos nossos vídeos e todo o nosso material. Ou você também pode entrar no nosso canal de distribuição no Telegram. Lá você vai ter acesso instantâneo a todos os nossos materiais, onde quer que ele seja lançado. Exatamente. E dito isto, né, agradecemos aí pela audiência dos irmãos. Até o próximo episódio do ABcast. Acredito que vamos ter aí um convidado, né, para participar com a gente. E até o nosso próximo episódio. Graça e paz.